Obrigado por me receberem aqui nessa manhã. Nós vamos começar nesse momento tendo a dedicação de um bebê. Então eu peço que o papai e a mamãe venham aqui à frente, o pastor Alan e a Bruna, e também os demais familiares que estão aqui conosco, os avós, algum tio que está presente, alguma tia, os demais podem vir aqui também. Os familiares podem vir por bondade. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Filho, a vida tá difícil aí? Tá muito difícil. Nossa, que vida difícil. Manda um beijo pra todo mundo. Faz um... Que lindão. Você não sabe ainda, né? Mas vai aprender. Antes de pedir a bênção de Deus sobre o pequeno Miguel, convém que eu diga nesse momento algumas palavras. Há 2000 anos, um pastor muito idoso vivia na terra de Israel. Naqueles dias chamavam os pastores de sacerdote. Ele tinha uma grande tristeza na sua vida. Ele era muito idoso, sua esposa também, e eles não tiveram filhos. E naquela cultura, não ter filhos era uma vergonha muito grande para um homem. E para a mulher, pior ainda. Mas estavam no fim da vida e não tiveram a chance de ter filhos. Havia muitos sacerdotes, milhares, e somente uma igreja, um templo. Então eles combinaram dividir os sacerdotes em grupos, 24 grupos. Cada grupo trabalhava na igreja, nos serviços que havia ali, apenas 2 semanas por ano. Agora chegou a vez do grupo dele ir cuidar do templo, e ele foi. E no sorteio entre eles, ele foi eleito um dia para oferecer o incenso lá dentro do lugar santo. E naquele momento que ele oferecia o incenso, apareceu um anjo. Ele disse: Deus ouviu sua oração. Já faz tempo, mas ele ouviu. E você vai ser pai. E ele não acreditou. Não é possível. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Bem, porque você não está acreditando, você vai ficar mudo a partir de agora. Você só vai voltar a falar no dia que o bebê nascer. E não esqueça, o nome dele vai ser João. E aí o tempo passou, voltou para casa. Meses depois, realmente Isabel tornou-se a mulher mais feliz do mundo. Muito idosa, mas tinha o seu baby. Agora era mãe. E ele era pai.
E a parentada juntou para dar nome para o baby. E queriam que o nome fosse o nome do pai, Zacarias. Mas ele queria falar dizendo que não era, que tinha que ser outro nome. Mas ele não podia falar, estava mudo. Então ele pediu uma tabuinha, escreveu uma tabuinha, João. E naquele momento ele voltou a falar. Ele obedeceu, deu o nome de João, voltou a falar. E todo mundo ficou sabendo dessas coisas. E então em Lucas capítulo 1, verso 66, diz que veio uma pergunta à mente daquelas pessoas todas. Que virá, pois, a ser esse menino? Quem que vai ser esse menino? O que ele vai ser? E cada um de nós, quando olha para um menino, uma menina recém-nascidos, a gente pensa, o que vai ser desse garoto? O que vai ser dessa garota? Meio ano depois, o primo dele nasceu. E os pais, como costume, foram ao templo para dedicá-lo a Deus. E entraram numa fila, e quando chegou a vez dele, o sacerdote olhou e já viu que eram pobres. Pela vestimenta, a gente pobre. E pela ofertinha que traziam, não era um cordeiro, eram apenas 2 pombinhos. O sacerdote perguntou, como é o nome do menino? Deram o nome dele, Jesus. Escreveu no livro dos primogênitos o nome de Jesus. E como costume, ele pegou o menino, levantou, apresentou a Deus. E ele não sabia que privilégio ele teve de ter nas suas mãos o Criador do universo, o Salvador dos homens. Mas ele não sabia. Cada vez que nasce um bebê, nós perguntamos, quem é esse aqui? Quem vai ser ele? Vai ser gente boa? Vai fazer o bem para muitas pessoas? Vai trazer alegria? Vai servir a Deus? Nós não sabemos. Mas, na Bíblia, Deus nos orienta dizendo que, como pais, temos que ensinar os bebês desde que eles nascem. Então aí vem o verso que até as criancinhas da igreja sabem, Provérbios 22, 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Não diz que vai se desviar e voltar, diz que nunca vai se desviar. Ensina quando é bebê. Você quer que seja gente boa? Ensine enquanto for um bebezinho, enquanto for criança, enquanto tem chance ainda de incutir os princípios de Deus nessa mente em formação. Eu queria ler para vocês um texto da Bíblia muito oportuno, que está aqui no Salmo 78. Esse é um salmo de Asaf, e aqui tem o ideal de Deus para os pais de Israel e para nós também. O Salmo 78, a partir do verso 3, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. E continua dizendo, os louvores do Senhor, e o poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para que aconteçam 2 coisas. Primeira, para que pusessem em Deus a sua confiança. Para que eles confiem em Deus, tenham fé em Deus. E não se esquecesse dos seus feitos. E a segunda ênfase é, mas observassem os mandamentos. Isso nos lembra do Apocalipse, quando fala na última igreja nessa terra. Apocalipse 14. Na forma de 3 anjos voando pelo meio do céu, levando ao mundo inteiro a mensagem. As 3 mensagens angélicas. E quando termina essa visão de João, ali diz assim, e eis aqui a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a mesma coisa diz no Salmo também. Então, Alan e Bruna, aí está o pequeno Miguel. E Deus quer que vocês orientem eles. Ensine ele a ser gente boa, ser obediente. Não porque é filho de pastor, mas porque é filho de Deus.
Quando tiver que repreender, orientar, diga: filho, faça assim, porque você é um filho de Deus. Deus quer isso dos meninos da igreja, quer de você também. Você é um filho de Deus. E Deus vai abençoar certamente ele e vocês por extensão. Vamos orar por ele então? Vamos orar então. Maravilhoso Deus e Pai, aqui está um pequeno bebê nos meus braços. O Senhor que é Criador, criou mais uma vez. Aqui está algo que somente o Senhor pode fazer. Toma o pequeno Miguel nas tuas mãos, teus braços de amor. Dá-lhe saúde para o corpo, para a mente e para o espírito. Que ele cresça numa boa família, orientado com amor por seus pais. E ao ele chegar à idade da razão e poder escolher, que ele escolha ser filho teu, te amar, te servir e a Jesus como seu Salvador. Abençoa ricamente o Miguel, o seu papai, sua mamãe, sua família e por extensão todos os meninos e meninas dessa igreja também, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Neste culto nós vamos estudar juntos a palavra de Deus e aprender um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Desde o início do cristianismo tem havido duas ideias principais a respeito do Espírito Santo entre os cristãos. A primeira ideia é que o Espírito Santo é uma força, uma energia de Deus. A segunda ideia é bem diferente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e não somente uma força ou uma energia. É interessante que na Bíblia não existe nenhuma frase, nenhum verso que diga o Espírito Santo é uma pessoa. E também não tem nenhum verso que diga o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas a Bíblia dá dezenas de informações sobre o Espírito Santo. E quando nós lemos todas elas, nós temos certeza da resposta. Não tem como pensar diferente, para quem conhece a Bíblia. O que é necessário para ser pessoa? É necessário ter cabeça, braços, pernas, corpo, pele, cabelo? Não. Um macaco tem tudo isso e não é pessoa. Para ser pessoa tem que ter três elementos. Primeiro, tem que ter cognição ou inteligência, saber pensar, raciocinar, entender.
Segundo lugar, tem que ter afeto, ou significa ter emoções, ter sentimentos, poder sentir as coisas. E em terceiro lugar, tem que ter volição, quer dizer, vontade, no sentido de tomar decisões. Então, se tem inteligência, se tem emoções, se toma decisões, não pode ser uma força, tem que ser pessoa. Por exemplo, nessa manhã aqui nós estamos usando a energia elétrica. É uma energia, uma força. Ela permite a iluminação desse templo. Ela permite o relógio lá no fundo funcionar e marcar a hora. Ela permite o som se propagar. A projeção aqui ou nos outros telões também e assim por diante. Agora, uma energia, ela tem inteligência? Sabe pensar, raciocinar? Não. Ela tem emoções? Ah, fiquei triste, me desligar. Não, ela não tem emoções. Ela toma decisões? Não, você que toma, que aperta o botão e liga e desliga. Mas, na Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus é apresentado como um ser inteligente. Um verso fala até na mente do Espírito. Ele é apresentado como tendo emoções. Outro texto diz que nós podemos entristecê-lo por nossa conduta, você lembra? Ele fica triste às vezes. E em terceiro lugar, ele toma decisões. Por exemplo, o capítulo mais importante da Bíblia sobre dons espirituais, 1 Coríntios 12, diz que o Espírito dá para nós dons, e ele dá para cada um, ele decide como ele quer, a decisão é dele. Para um dá um dom, para outro. Então, se o Espírito Santo tem inteligência, tem emoção, e ele decide, ele só pode ser uma pessoa. Agora, você é uma pessoa humana. Um anjo é uma pessoa diferente, angelical, mas é pessoa. Deus o Pai é uma pessoa divina. Deus o Filho, uma pessoa divina humana, é o único no universo. E o Espírito Santo é uma pessoa divina também. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E é interessante que no Antigo Testamento, nós não encontramos o assunto da Trindade. Nenhum patriarca, nenhum homem que amava a Deus, confiava e servia, nunca soube que na divindade havia três. Você hoje, porque tem um Novo Testamento, olhando para o Antigo, você vai dizer, mas aquele texto, aqueles 2 ou 3 textos. Um texto fala assim, façamos o homem nossa imagem, em pluralidade, mas não diz quantos são. É somente com a vinda de Jesus a esse mundo, ele era a luz do mundo, que ele começou a dizer dos 3. Por exemplo, eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aí tem os 3. Ele também disse assim, ide por todo mundo, né? Pregai e batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Faz algum tempo eu li a Bíblia outra vez toda, e me impressionou muito como nas cartas apostólicas apareciam os 3 juntos. Os 3. Aí eu pensei assim, eu vou ler de novo as cartas apostólicas. São 21 cartas, Romanos até Judas. E vou ler agora com atenção e com um lápis vermelho, eu vou sublinhar todas as vezes que estão juntos. Quando aparece só um, não sublinho. Quando tiver 2, não sublinho. Quando os 3 estão juntos, eu vou sublinhar. E eu fiz isso. Eu fiquei muito impressionado. E só nas cartas eu encontrei, sabe quantas vezes os 3 estão juntos? 70 vezes. Mas eu nunca tinha estudado com atenção para marcar nos evangelhos, Atos e Apocalipse, para completar o Novo Testamento. E eu fiz isso recentemente, faz poucos dias. Eu li tudo de novo, e aí eu marquei os 3 juntos. E em todo o Novo Testamento, os 3 estão juntos 156 vezes. Portanto, o assunto da Trindade é amplamente apresentado para nós na palavra de Deus. Agora, sabe qual é o livro do Novo Testamento que mais apresenta os 3 juntos? Atos dos Apóstolos. 33 vezes os 3 estão juntos. E sabe qual é o capítulo que mais tem os 3 juntos?
é o mais importante capítulo da Bíblia. Eu já sabia disso, mas agora com essa descoberta ficou mais marcante ainda. É um capítulo que 6 vezes os 3 estão juntos. Romanos 8 é o mais importante capítulo da Bíblia. E ali estão os 3 juntos. E eu peço que você abra a sua Bíblia, me acompanhe agora em Romanos 8. Olha que interessante nesse capítulo aqui. Eu vou chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiramente, no verso 31, falando de Deus Pai, diz assim, ó, Deus é por nós. Você lembra do verso? Se Deus é por nós. É Deus o Pai. Deus é por nós. Se você for um pouquinho depois, no verso 34, quando fala sobre Jesus, vai dizer que Ele é por nós. Ele intercede por nós. Ele é por nós também. E se você voltar um pouquinho no texto, no capítulo 26, quando fala do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito também é por nós. Diz assim, Ele intercede por nós. Ora, se você tem os 3 maiores poderes do universo do seu lado, agindo por você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que vai ser de você? Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores. Não tem como você ser derrotado, não tem. Só se você escolher ser derrotado. Porque a Santíssima Trindade está operando, cada um com a sua capacidade a favor de você e também da sua salvação. Mas nesse capítulo 8 de Romanos, tem muita coisa boa aqui, dá para fazer uma porção de sermões só sobre ele. E eu, nesse momento, vou me concentrar no Espírito Santo. Aqui nós temos algumas bênçãos que o Espírito Santo traz somente para quem é crente. Preste atenção. O Espírito Santo é enviado para trabalhar com todas as pessoas no mundo. Hoje são mais de 8 bilhões de pessoas. O Espírito não esquece nenhuma pessoa, por mais miserável, corrupta, pecadora, depravada que seja, o Espírito não esquece ninguém, e ele tem 1000 modos de trabalhar com as pessoas. A missão principal dele é levar as pessoas a aceitar o que Jesus fez por elas lá na cruz. Mas ele trabalha com todos de fora para dentro. A figura da Bíblia que está batendo a porta do coração querendo entrar. Ele está operando para levar você a aceitar Jesus. Naquele instante que a pessoa aceita o trabalho do Espírito que Deus enviou e recebe a Cristo como Filho de Deus, seu Salvador e dali em diante Senhor de sua vida, uma fresta do coração se abre e o Espírito Santo lá fora entra. E ele vai ficar para sempre morando em nós, se nós quisermos. E agora dentro de nós, ele vai tirar com poder o que não presta em nossa vida. Nossos vícios, pecados, hábitos maus, tudo que tem errado ele vai tirando. E vai colocando o que é bom. Resumindo o fruto do Espírito. Vai colocando amor, alegria, paz, bondade, mansidão e assim vai. Essa é a obra do Espírito de Deus. E aqui nesse capítulo nós temos o que o Espírito Santo faz por nós que cremos em Jesus. Ele não faz por quem não crê em Jesus. Ele quer fazer, mas não está fazendo. Ele só faz quem aceita Jesus na sua vida. Então vamos ver aqui as bênçãos. A primeira bênção que eu menciono desse capítulo já está no primeiro verso. Na Bíblia que eu estou usando diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que vocês, alguns aqui, têm Bíblia que tem uma linha a mais, que a minha não tem. Essa linha a mais em todas as Bíblias está no verso 4. Mas essa linha a mais vai dizer assim, eu vou ler o verso de novo com essa linha. Então seria assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aquela pessoa que tem a Jesus, que é a mesma que tem o Espírito Santo, a primeira bênção é que sobre ela não há o quê? Não há o quê? Nenhuma condenação. Irmãos, quanto que é nenhuma? Quanto que é nenhuma?
Quando Deus olha para a sua vida, Ele não diz assim: minha filha, meu filho, eu vou te perdoar, tudo bem. Mas tem umas 5 coisas aí meio difíceis, viu? Essas 5 aí não tem jeito. Permanece condenação. Felizmente Ele não faz assim. Se você for a Ele, você vai ser completamente perdoado e sobre você, condenação 0. E se você falhar e pecar, você sabe, é só confessar de novo, pedir a sua bênção e zerou outra vez. Isso é super, hiper, ultra maravilhoso. Isso é evangelho, é boa notícia. E pensar que tem gente no mundo aí, que você conhece, alguns talvez, gente até idosa, tipo assim, pé na cova, que nunca teve um único pecado perdoado, nenhum. Porque não sabe ou não quis como obter perdão. Mas nós, que temos a Cristo conosco, o Espírito Santo, nós temos essa promessa que não há nenhuma condenação sobre nós. E por que não há nenhuma condenação sobre nós? Porque tudo que você e eu merecíamos, alguém já recebeu em nosso lugar. E foi na cruz. E você lembra que na cruz, Cristo disse algumas frases antes de morrer. Naquelas 6 horas que esteve ali vertendo sangue. E uma das frases, Jesus não falava em português, ele falava em aramaico. Mas os escritores do Evangelho escreveram em grego. E é uma palavrinha só. Tetelestai. Na cruz ele disse tetelestai. Em português a tradução perfeita é está consumado. Mas tem outra tradução perfeita. Quando alguém devia numa loja, num comércio daqueles dias de Jesus dos apóstolos, ia lá e saldava, pagava tudo, o dono da loja pegava aquele documento com a dívida e escrevia embaixo, tetelestai, está pago. Na cruz Cristo disse, está pago, está pago. O que ele pagou? Os seus pecados. Não tem como você pagar nada, porque foi pago. Ele não pagou 99,9 para você pagar um pedacinho lá. E muito menos a metade, para você se virar e pagar outra metade. Ele pagou tudo, você não pode pagar nada. Não tem o que você fazer. Para melhorar, para aperfeiçoar, para completar. Você só pode ou aceitar o que ele fez no seu lugar ou rejeitar. E essa é uma grande bênção. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Glórias a Deus por isso. Segunda bênção está no verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Quem anda segundo o Espírito, a lei de Deus se cumpre em sua vida, porque nós guardamos os mandamentos de Deus. É isso mesmo. As pessoas no mundo podem até não roubar, não adulterar, não matar, mas elas não conseguem ficar livres das atitudes de pecado. Ira, inveja, cobiça, ciúme, vaidade, orgulho, assim por diante. Mas nós conseguimos, porque o Espírito habita em nós, e nós vamos indo em frente. O ideal é a gente não falhar mais. E quando falhamos, nós corremos a Cristo, a fonte do perdão, e somos perdoados. Mas nós vamos obedecendo cada vez mais os mandamentos de Deus. E isso é porque o Espírito de Deus habita em nós. E quando pecamos em algum momento, é porque naquele momento nós não confiamos nele. Quisemos tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos, e aí falhamos em algum momento. Mas o Espírito conosco nos ajuda a cumprir, de modo que o preceito da lei se cumpra em nós, como diz esse verso 4. A terceira e a quarta bênção estão no único verso, que é o verso 9. Primeira parte, a terceira bênção. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Você percebeu que às vezes fala Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, né? Por que isso?
É como acontece com a gente. Vou usar o meu exemplo porque eu me conheço. Então, alguns me chamam pelo meu nome, Emilson. Alguns me chamam pelo sobrenome, Reis. A mulher me diz assim, bem. Meu filho chama de pai, os netinhos chamam de vô. Pessoas me chamam de tio. Alguns me chamam de amigo, professor, doutor, pastor. Então, eu tenho vários nomes e títulos, você também. Mas eu sou uma pessoa só. O Espírito Santo também é assim. Ele é um só. Mas ele tem vários títulos e nomes. O Espírito, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da Profecia, e assim vai. Mas ele é um só. E aqui nós temos essa próxima bênção mencionada. Aqui fala em seguir a carne e seguir o Espírito. Viver de acordo com a carne e viver como o Espírito. O que significa isso? É muito fácil. Tem a ver com o eixo da vida. Você tem um eixo em sua vida e eu também tenho um eixo na minha vida. Viver na carne, o eixo é a gente mesmo. Então, quando eu tenho que tomar qualquer decisão, pequena ou grande, eu penso assim, isso aqui é gostoso, isso aqui me agrada, isso me dá prazer, vou levar vantagem pessoal nisso aqui. Então, se a resposta é afirmativa, eu vou, participo, como, bebo, me envolvo, enfim, porque o eixo da minha vida é agradar a mim mesmo, isso é vida na carne. Viver no Espírito em outro eixo. Deus. Objetivo, agradar a Deus. Quando tem que decidir, eu penso assim, mas isso aqui vai agradar a Deus? Se eu seguir por esse caminho, vou ter a sua aprovação? É isso que Ele quer que eu faça? E esse verso que eu li, diz assim, que quem está no Espírito não vive mais segundo a carne. Agora o eixo da vida é agradar a Deus, é o Espírito de Deus. E aí você faz uma análise de você mesmo. Por exemplo, na semana que passou, nas escolhas que você fez, você pensou agradar você mesmo ou agradar a Deus? Isso dá uma ideia, dá uma pista para você. Se você está vivendo no Espírito ou não, ok? Nesse mesmo verso, nós temos aqui a quarta bênção. Estamos no verso 9, segunda parte. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o contrário é verdade. Olha que interessante. Quem não tem o Espírito não é de Jesus. Então, quem tem, é. E podemos dividir a raça humana todinha em dois grupos. Quem tem e quem não tem. O grupo que tem é muito pequeno, é verdade. Mas você pode e deve estar nesse grupo. Pertencer a Jesus. Num outro lugar, a Bíblia vai dizer assim, que nós somos selados com o Espírito Santo quando nos convertemos. E a Bíblia fala bastante de selamento. Se você quiser entender sobre selamento na Bíblia, esqueça o nosso selo, que só complica. Porque o selo para nós aqui é um pedacinho de papel que representa uma taxa que você paga para alguém levar um pacote ou uma carta de um lugar para outro. Para nós isso aqui é selo. Tempo da Bíblia nada a ver com isso. Tempo da Bíblia selo é carimbo. É carimbo. Selado é carimbado. Então os selos existem desde quase lá o início da humanidade. Os arqueólogos descobriram selos com milhares e milhares de anos em tudo que é lugar do mundo antigo aí. Os selos podiam geralmente estar num anel. A pessoa usava um anel, tinha uma marquinha lá, as iniciais, uma marca que ele escolheu. Quando carimbava um documento, que ele indicava alguma coisa importante. Podia ser um carretelzinho também, que eles passavam superfície mole, argila ou argamassa, ficava uma marquinha. Um selo tinha várias funções, mas uma delas é propriedade. Quando você hoje pega um livro na biblioteca emprestado, tá assim, esse livro pertence à biblioteca tal, tem um carimbo lá. O dono é.
Quando alguém cria gado, um fazendeiro, ele vai carimbar o seu gado a ferro e a fogo, a marquinha dele lá, as iniciais dele ou da sua fazenda. Aquilo é dele. Quando você recebeu Jesus, Deus colocou dentro de você o Espírito Santo, para dizer assim: esse é meu filho, essa é minha filha. Na minha terra, Rio Grande do Sul, tem uma expressão usada na fronteira, quando alguma coisa é da pessoa, é só dela, é exclusiva, é só dela mesmo, diz assim: isso aqui é meu e o boi não lambe. Pois Deus carimbou você e disse: esse aqui é meu e o capeta não lambe. É só meu, propriedade exclusiva de Deus. Então, essa bênção quando temos o Espírito Santo, é sinal que nós pertencemos de fato ao Senhor Jesus. A próxima bênção, a número 5, está no verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você pode contar com a guia dele, e não é só em coisa espiritual, é em coisa material também. No seu dia a dia, você tem que tomar decisões importantes para você, seu trabalho, seu estudo, sua família. Peça para Deus, o Espírito vai guiar você. Algumas vezes a resposta está na Bíblia, e a Bíblia, não esqueça que foi dada pelo Espírito Santo, porque homens santos falaram da parte dos movidos pelo Espírito. Mas Deus usa o Espírito além da Bíblia às vezes também, embora sempre em conformidade com ela. Vou dar um exemplo. Uma garota está acabando o ensino médio, vai bem nas notas, gosta de estudar, ela quer seguir carreira, uma profissão, quer continuar estudando, mas ela não sabe o que ela vai ser. Tanta profissão, o que eu vou ser? Adianta ler a Bíblia? Não adianta, não vai dizer. Mas ela pode orar: Senhor, eu sou uma filha tua. O Senhor quer que eu faça o que na minha vida? O Senhor me conhece, o Senhor me deu capacidades. O que o Senhor quer que eu escolha? Eu vou ser uma advogada, vou ser uma professora, vou ser uma médica, o que eu vou ser? Me mostra. E ela vai ter a guia do Espírito de Deus. Ela vai parar onde Deus quer que ela pare. Porque nós temos a guia do Espírito Santo. Vou repetir. Não é só em coisa espiritual, em qualquer coisa da vida. A gente pode orar a Deus e pedir, e o Espírito vai guiar. O pessoal do mundo não tem isso, você tem. Aproveite. Sexta bênção, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá-nos convicção de que somos filhos de Deus. Nós não temos dúvida. Ai, será que Deus me perdoou? Será que Deus me aceitou? O Espírito vai a você. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando foi que Deus perdoou você? Quando foi? Há 2000 anos na cruz. Quando Cristo morreu, Ele perdoou você. Ele pagou ali o preço do presente e disse aqui, está aqui ó. Para vocês que estão vivendo, vocês que já viveram, vocês que vão viver ainda, está aqui o presente, está aqui o perdão. Só que cada um tem que fazer o quê? Agarrar. Enquanto você não agarrar, não é seu. Quando alguém com um presente entrega para você, alguém pagou um preço, está entregando, mas se você não agarrar, não é seu. Se você está com dúvida, você não agarrou ainda. O preço foi pago, o presente foi entregue. Agarre, minha irmã, agarre, meu irmão, agarre, é seu. O Espírito confirma que nós somos filhos de Deus. Na Bíblia conta de um camarada que perseguiu o povo de Deus, matou muita gente, responsável pela morte e prisão de vários deles, mas veio um dia que ele também foi preso. Ele se converteu primeiro, foi mudada a sua vida, o nome foi trocado de Saulo para Paulo, foi por 30 anos o maior dos apóstolos, um grande evangelista, maior escritor do Novo Testamento. E agora chegou a vez dele ser preso e morto também. Era a segunda vez que Nero mandou prender ele. E agora ele sabia que não ia escapar. E ele escreve o último documento seu. A carta para um amigo na fé, Timóteo.
E ele diz assim no último capítulo: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Será que ele deixava os pecados de 30 anos atrás infernizarem seu presente e roubarem sua paz? Tinha Paulo dúvidas quanto à sua salvação, quanto ao perdão? Não. Porque o Espírito confirmou com o seu Espírito que ele era de fato um filho de Deus. E essa é uma grande bênção para nós. E para terminar, a sétima bênção está no verso 26. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Aceitamos a Cristo, somos filhas e filhos de Deus. Mas estamos num mundo rodeado por fraqueza e temos fraqueza em nós também. Porque em nossa conversão não foi tirado o vírus do pecado em nós. O vírus que entrou em Adão lá no princípio continua com a gente. Recebemos um antivírus, porém, que é a palavra de Deus que opera em nós. Mas temos momentos de fraqueza, situações de fraqueza, e quando isso acontece, nós não estamos sozinhos, porque nós temos aqui o Espírito de Deus nos assistindo nessas ocasiões também. E aqui dá nesse verso uma fraqueza, um exemplo de uma fraqueza, diz assim: nós não sabemos orar como convém. Na última semana, quanto tempo você gastou em oração? Só você e Deus e mais ninguém. Quando você ora a Deus, quanto tempo leva? Quando você ora a Deus, o que você fala? Alguns só sabem pedir. E alguns só pedem coisas materiais. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito aí interfere para receber o que nós precisamos. E não exatamente o que estamos pedindo. Se você tem em casa um garotinho com 4, 5 anos de idade pedir uma faca para você, para brincar com uma faca de serra e afiada, você vai dar? Você vai dar? Mas você não ama? E se ele não entender, você vai dar a faca? E se ele ficar desgostoso e bravo com você, você vai dar a faca? Não. Não vai dar. Às vezes pedimos coisas para Deus que o Espírito sabe que não vão ser boas para nós. Então Ele não vai dar para nós. Vai dar uma outra coisa que nós mais estamos precisando. E eu lembro quando era jovem, li uma história de uma equipe missionária que deixou os Estados Unidos, foi trabalhar alguns anos num outro continente, onde havia muita pobreza, muita miséria, muita doença. Ficaram ali alguns anos. E chegou a hora de voltar para serem substituídos por outra equipe. A equipe foi embora, deixaram para trás uma jovem. Ela também iria quando viesse a nova equipe. Quando ficou sozinha, começaram fortes dores no seu abdômen, muita dor. Precisava de medicação, ser cuidada, tratada. O salário não veio, vinha todo mês, não veio. E para completar não tinha comida, tinha um barril com farinha de aveia. Era quase só o que ela tinha para comer. E ela orava: Senhor Deus, me manda meu salário para que eu possa ter um melhor alimento, para que eu possa buscar um recurso de saúde. E os dias passavam e a oração não era respondida. Um mês depois, chegou a nova equipe missionária, trouxeram o pagamento dela em mãos, mas as dores haviam cessado todas. Voltou para o seu país, primeira coisa que fez, procurou um médico e pediu para fazer um check-up. Fez todos os exames, voltou ao médico para ver o resultado. E o médico disse assim: ô filha, olhando aqui, ó, você está sãzinha, não tem nada. A sua é muito boa. O que é mesmo que você tinha? Ela explicou e disse: olha, pelo que você fala, o que você teve foi colite. E o remédio natural para a colite é uma dieta de um mês à base de aveia. Senhor, manda meu pagamento. Manda, Senhor, para eu ter remédio, comida melhor.
E Deus não atendeu, não é verdade? Ou atendeu? Deus atendeu. Então, meus amados, são bênçãos que Deus nos dá pelo Espírito Santo. Abra seu coração. Deixe o Espírito entrar, dominar completamente você. E que essas bênçãos verdades na sua vida também. Amém. Convido vocês a ficarem em pé agora para cantarmos juntos o hino Lindo País. Há um país nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado ao povo resgatado. Lá não teremos lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Incline sua fronte para receber a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.